No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega pedido da defesa do ex-presidente Lula para anular delações dos executivos da Odebrecht no inquérito do sítio de Atibaia. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai ao Supremo Tribunal Federal para tentar desfazer comissão de impeachment da Assembleia Legislativa. Estados Unidos determinam fechamento do consulado da China em Houston, alegando proteção de propriedade intelectual e informações privadas de americanos. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 23 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Parece que nem mesmo as centenas de milhares de mortes pela pandemia de Covid-19 no país esfriam os planos imperialistas de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos determinou ontem o fechamento do consulado da China na cidade de Houston, no Texas, ao alegar a defesa da privacidade dos cidadãos estadunidenses. Apesar de não confirmar oficialmente, o governo dos Estados Unidos teme a atuação de hackers chineses após a denúncia do Departamento de Justiça de que supostos criminosos cibernéticos teriam tentado roubar informações sobre projetos de vacinas contra a Covid-19. Eles também são acusados de violar a propriedade intelectual de empresas em outros países. A ação, por iniciativa de Donald Trump, se dá em um momento de aumento das tensões entre os dois países, nesta que alguns especialistas já chamam de Guerra Fria 2.0. O governo chinês considerou a medida de fechar o consulado em Houston sem precedentes e estuda retaliações. Fato é que a disputa geopolítica se acirra às vésperas das eleições nos Estados Unidos. Em baixa nas pesquisas de opinião para renovar o seu mandato à frente da Casa Branca, Trump, que não é bobo, sabe bem que as medidas contra os chineses agradam sua militância. Está na cara que essa iniciativa tem contornos eleitoreiros. Aqui no Brasil, a ordem do ministro do STF, Dias Toffoli, que evitou uma ação de busca e apreensão no gabinete de José Serra, do PSDB de São Paulo, no Senado, segue dando o que falar. Eu gostaria de fazer a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, publicada ontem no jornal O Globo a respeito dessa decisão. O título da coluna é Carteirada no Senado. O pronto-socorro do Dr. Dias Toffoli voltou a fazer milagres no recesso. Ontem, o presidente do Supremo impediu uma operação que mirava o senador José Serra. A Polícia Federal tentou recolher documentos no gabinete do Tucano, mas foi barrada na portaria. Toffoli atendeu a uma reclamação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eleito com a promessa de renovar a casa, ele se empenhou na blindagem do colega. Antes de recorrer ao Supremo, ligou para um delegado da PF e pediu que o mandado de busca e apreensão não fosse cumprido. A carteirada funcionou. Alcolumbre não falou francês,
Mas seu telefonema lembra a atitude do desembargador que se recusava a usar máscara em Santos. Irritado com a multa, o magistrado ofendeu os guardas que faziam seu trabalho. O presidente do Senado não precisou humilhar ninguém. Apenas usou o poder para evitar o cumprimento de uma ordem da Justiça Eleitoral. Pouco depois, Toffoli suspendeu de vez a operação. O ministro afirmou que o mandado de busca padeceria de, abre aspas, extrema amplitude, fecha aspas. Por isso, haveria o risco potencial de a PF apreender documentos ligados à atividade parlamentar do senador. Na linguagem do futebol, o juiz Toffoli apitou perigo de gol. Sua decisão sugere que os agentes poderiam encontrar provas de crimes cometidos por Serra no exercício do mandato. Nesta hipótese, o senador estaria protegido pelo foro privilegiado. É uma linha de raciocínio curiosa. No ano passado, o Supremo enviou o caso do Tucano para a primeira instância. Argumentou-se que as suspeitas de Caixa 2 não tinham relação com o mandato do senador. Agora, o presidente da corte diz que o juiz eleitoral não poderia ordenar a busca no gabinete. O foro privilegiado não valia, mas voltou a valer. Como o tribunal está em recesso, o Ministério Público não tem a quem recorrer. Responsável pelo plantão judiciário, Toffoli decidirá tudo sozinho até o início de agosto. Quando a folga suprema acabar, a operação de busca terá deixado de fazer sentido. Se havia algo a ser encontrado no gabinete de Serra, não haverá mais. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu gostaria de cumprimentar a deputada federal pelo PT do Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, bom dia! Olá, Anderson, prazer falar com você e com todos os ouvintes da Faixa Livre Band Rio. Gleisi Hoffmann, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Gleisi, em pouco mais de 1 ano e meio de mandato, o presidente Jair Bolsonaro já deu mostras suficientes de sua total incapacidade de administrar o país,
o que não é surpresa para ninguém que acompanha minimamente a política nos últimos anos. O caráter autoritário e neoliberal da gestão federal acabou tendo como agravante a maior crise de saúde da história da sociedade moderna, provocada pela pandemia de Covid-19, algo que o ex-capitão do Exército segue negando ao deixar um militar no comando do Ministério da Saúde há mais de 2 meses. Eu gostaria, Gleisi, de ouvir a sua opinião a respeito desses pouco mais de 18 meses de Jair Bolsonaro à frente do Palácio do Planalto. O governo Jair Bolsonaro é um governo de destruição. Aliás, ele disse exatamente isso quando assumiu, logo no início do mandato, que ele vinha para destruir o que estava aí, e está destruindo o Estado brasileiro. No meio dessa crise, grave crise da saúde, uma crise econômica, social, política, agora que a política acalmou um pouco, ele não opera para resolver os problemas. Não tem um comitê de crise, não articula com os governadores, com os prefeitos, com o pessoal da saúde, não chama a uma mesa empresários, sindicatos, trabalhadores, para ver o que se pode fazer para a saída da crise. Jair Bolsonaro simplesmente toca as coisas, fazendo disputas ideológicas e ativando suas redes sociais e aquele seu núcleo mais próximo a fazer os embates políticos. É muito ruim para o país. Nós não precisávamos ter chegado a 80 mil mortos, a mais de 2 milhões de infectados, e esses números tendem a aumentar. Chegamos por sua incompetência, sua incapacidade de fazer gestão, sua incapacidade política e eu diria até sua falta de capacidade humana, não se colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro. Infelizmente, o Brasil caminha para uma grande tragédia social se esse homem continuar à frente do governo. Ele é um mal em si para o país. Não está preparado para presidir o Brasil e o seu governo não tem compromisso com o povo brasileiro. Tem sim, é com o sistema financeiro. A grande questão, Gleisi, é que a máscara desse governo vem caindo. A popularidade do Bolsonaro tem se reduzido a cada dia. Atualmente ela está estacionada ali na casa dos 30%, muito por conta do combate a essa rede criminosa de notícias falsas promovido tanto pelo inquérito que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal, como por essa CPMI das fake news que corre aí no Congresso. Você acredita que o Bolsonaro terá força política para terminar o seu mandato, Gleisi, em que pese esse toma lá da cá que o presidente vem promovendo com parlamentares do Centrão? Bolsonaro está fazendo tudo para se segurar no comando do país, na presidência da República. Depois do Queiroz, ele ficou muito acuado, ficou quieto, fez articulação com o Centrão para tentar evitar o impeachment e os liberais, que apoiam a sua pauta econômica, já fizeram um grande acordão para dizer que Bolsonaro continua à frente do governo, desde que a pauta econômica que eles querem impor ao país prevaleça. Isso é demonstrado porque o Guedes enviou agora uma proposta de reforma tributária que é Robin Hood e às avessas. Cobra dos pobres mais tributo do que dos ricos, no momento de crise que o país está passando. Além disso, privatizar o sistema totalmente, o sistema sanitário, de esgotamento sanitário do país, de água, e vão aprofundar as reformas contra os trabalhadores. Então, se nós não fizermos um debate com a sociedade, se não abrir o processo de impeachment para nós discutirmos com a sociedade, para que a sociedade saiba o que está acontecendo, Bolsonaro provavelmente ficará aí até o final do mandato. Isso é um desastre para o país, é um desastre para o povo brasileiro. Nós vamos entrar numa das maiores crises econômicas da nossa história e não temos um governo à altura, não temos um Ministério da Economia que pense o país na perspectiva do povo e na perspectiva dos interesses do Brasil e não dos americanos. Um dos focos dos neoliberais para este segundo semestre, Gleisi, é a reforma tributária, que já foi apresentada pelo ministro da Economia Paulo Guedes ao Congresso esta semana. O governo optou por fatiar a reforma para facilitar a sua aprovação no Legislativo. Só que o foco das discussões está longe de atender aos interesses da população pobre deste país, Gleisi. O governo fala em tributar transações financeiras que ocorram no ambiente digital, mas sequer toca no ponto principal do nosso sistema tributário, que é o excesso de privilégios para o andar de cima. A taxação das grandes fortunas e o imposto sobre as heranças é assunto proibido no Palácio do Planalto.
Como é que o Partido dos Trabalhadores avalia essa proposta de reforma tributária que começa a tramitar no Congresso, Gleisi? Nossa avaliação da reforma tributária proposta por Guedes é negativa, totalmente negativa. É o contrário do que nós propusemos junto com os partidos da oposição ano passado. A nossa proposta é abrangente. É uma reforma tributária que não é aos pedaços, porque reforma tributária aos pedaços é sempre para privilegiar um setor da sociedade. E, claro, no caso de Guedes e Bolsonaro, o andar de cima. Na nossa proposta, a gente quer uma tributação justa, uma tributação que seja progressiva e que pegue principalmente quem tem mais. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais. Além de grandes fortunas, além de aumentar imposto sobre herança, tem também a questão dos lucros e dividendos. O Brasil é um país, junto com a Estônia, que não paga tributos, que não cobra tributos de lucros e dividendos. Ou seja, os ricos nesse país não pagam tributos. Quem paga tributo é o pobre, que vai no mercado comprar comida, a comida é tributada, igual para pobre e rico, que precisa, consumir serviços que também são altamente tributados. Então, esse governo faz totalmente uma inversão do que devia fazer. Essa reforma é para prejudicar o povo brasileiro, a imensa maioria do povo brasileiro. Outra questão importante debatida esta semana aí no Parlamento foi a votação da proposta de emenda constitucional para tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, criado durante o governo Lula, lá em 2007, diga-se de passagem. Uma ferramenta importantíssima para que estados e municípios consigam financiar o ensino fundamental e médio no país. O Fundeb perde a validade em dezembro, só que o governo Bolsonaro está tentando desvirtuar o fundo, desviando recursos para driblar o limite de gastos e financiar um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Qual é a posição do PT diante de mais essa tentativa de ataque da administração federal, não apenas à educação do país, mas à gestão e destinação correta do dinheiro público? Essa situação do Fundeb, da discussão e votação do Fundeb na Câmara essa semana, expõe bem o que é o governo Bolsonaro. É um governo inimigo da educação. Bolsonaro tem horror à educação, tem horror aos professores, porque a educação liberta, é transformadora. O Fundeb é essencial para manter a qualidade do ensino, dar condições para que estados e municípios tenham uma educação de qualidade, pagar o piso nacional dos professores, enfim, ele é estruturador da educação brasileira. É um grande programa criado por Lula e nós queremos que ele fique permanente. Foi isso que permitiu colocar tantas crianças e juventude na escola. Ou seja, cuida da creche, da pré-escola, do ensino básico, do ensino fundamental. Então, a nossa posição é de votar. Mas, infelizmente, o governo do Bolsonaro faz tudo contra, articulou o centrão para não deixar a proposta votar. Está uma briga aqui na Câmara, nós estamos posicionando que tem que votar, aprovar, e 2021 tem que ter Fundeb, não pode ficar sem, senão a educação brasileira vai ter um enorme retrocesso. E essa ideia de tirar dinheiro da educação para dar para Renda Brasil, que ele quer criar, substituindo o Bolsa Família, porque ele não tem programa, ele pega os programas do Lula para fazer política, é absurda, é errada. Bolsa Família é uma coisa, a renda básica é uma coisa, né, que é complemento de renda. A educação é um programa diferente, né, que atende à formação do nosso país. Então, nós somos terminantemente contra colocar o Renda Brasil dentro do Fundeb e vamos fazer de tudo para votar o Fundeb e torná-lo permanente no país. Outro episódio que muito nos chamou a atenção nos últimos tempos, Gleisi, diz respeito ao evidente caráter golpista dessa Operação Lava Jato, que vem sendo desmascarado dia após dia com esse envolvimento do Serviço Secreto dos Estados Unidos na Força-Tarefa, com claros interesses em criminalizar a atividade política no Brasil. As denúncias contra esses procuradores lá de Curitiba avançam. A própria Procuradoria-Geral da República pediu acesso a documentos até então sigilosos da Lava Jato, pleito que foi atendido pelo Supremo Tribunal Federal. Como o PT tem observado e agido diante dessas novas denúncias contra a Força-Tarefa, Gleisi?
Olha, a verdade é um barco que balança e não afunda. Nós sofremos muito com essa Operação Lava Jato e desde o início nós dizíamos que era uma operação orquestrada, não só contra o PT, era contra o Brasil, de entregar os nossos interesses para empresas estrangeiras, principalmente as petroleiras e para os interesses dos americanos. Agora isso está se revelando. Eles tentaram desconstruir o PT, prenderam Lula, tiraram Dilma, exatamente para mudar o projeto de desenvolvimento que nós tínhamos no país. Essa operação é criminosa. Quem comete crimes, quem cometeu crimes foi a Operação Lava Jato. Foi Sérgio Moro que politizou desde o início e serviu ao papel de tirar Lula do jogo eleitoral para possibilitar Bolsonaro de ganhar. Virou ministro do Bolsonaro. Agora está aí, né, cuspindo no prato que comeu, querendo se afastar de Bolsonaro porque quer ser candidato a presidente da República. Ou seja, além de tudo é traidor. Então essa é a espécie de Jair Bolsonaro, que foi muito ruim para o Brasil. Por isso a gente quer deixar claro isso. Tem que falar para as pessoas, explicar o que é a operação e as consequências que ela tem na vida do povo brasileiro e do país. Ela não foi contra o PT apenas, ela quis destruir o PT para destruir o projeto que nós estávamos implementando no Brasil, que era de um desenvolvimento inclusivo e de uma relação internacional ativa e altiva. Gleisi, as eleições municipais deste ano se aproximam e as movimentações não param no cenário político. O Partido dos Trabalhadores tem tentado promover alianças pontuais em alguns dos principais municípios do país na tentativa de derrotar esse projeto conservador que está em curso desde o impeachment da ex-presidenta Dilma. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas articulações do PT para as eleições municipais. As eleições serão um importante espaço de debate com a população, de discutir com o povo o que está acontecendo no município, mas também o que está acontecendo no país. Hoje será impossível falar de saúde pública sem a gente se referir à emenda constitucional 95, que limitou os recursos, congelou os recursos da saúde, por exemplo, desde 2017. Foram 22 bilhões tirados do SUS, que está fazendo falta nessa pandemia. Então essas eleições, elas assumem um papel estratégico para debater também o país. O PT tem feito todos os esforços e conversações com os partidos aliados, os partidos de oposição, de esquerda, para que a gente possa, nos lugares onde tiver condições, sairmos juntos. Nesse sentido, estamos apoiando a Manuela, em Porto Alegre, o Edmilson em Belém do Pará, e íamos também apoiar o Freixo, candidato a prefeito no Rio. Ele acabou desistindo, então agora nós lançamos a Benedita, nossa querida Bené, guerreira, uma mulher do povo, uma mulher que sabe que o povo vive, veio do meio do povo e conseguiu fazer um sucesso na política representando as ideias populares e a luta popular, né? E assim em várias outras capitais o PT tem conversado, também tem recebido apoio e nós vamos ter candidatos do PT, candidatas do PT na maioria dos municípios, principalmente os municípios maiores, porque este debate sobre o momento do país, o que está acontecendo, né, o legado que o PT deixou em seus governos, tem que ser mostrado para a população. É um momento muito importante para fazer a discussão política. Falando especificamente do caso do Rio de Janeiro, Gleisi, algo que nós lamentamos muito foi a desistência do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, da disputa pela prefeitura, que contava com o apoio do PT. O quadro aqui no município, Gleisi, como você bem sabe, é grave. Temos um pastor da Igreja Universal aparelhando a administração pública e uma aliança múltipla dos partidos ditos progressistas é fundamental para que se derrote esse conservadorismo religioso no Rio. O PT acabou desistindo da aliança com o PSOL e indicou a também deputada Benedita da Silva como pré-candidata à prefeitura. Minha pergunta é a seguinte: diante da necessidade da formação de uma candidatura forte da esquerda aqui na cidade, o PT ainda cogita a possibilidade de uma coligação com os demais partidos desse campo ideológico já no primeiro turno? O que falta para que essa aliança se concretize aqui no Rio, Gleisi? Olha, Anderson, nós fizemos todos os esforços para fazer uma grande unidade da esquerda no Rio de Janeiro. Inclusive, fomos um dos primeiros partidos a dizer que nós iríamos com a candidatura do Freixo, que na nossa concepção, entre todas as candidaturas colocadas pelos partidos de esquerda, de oposição, era o que tinha maior viabilidade. Infelizmente, o Freixo desistiu de disputar
E nós continuamos conversando, inclusive com os outros partidos e mesmo com o PSOL. Diante da posição do PSOL de manter uma candidatura deles, nós avaliamos que era importante, então, a Benedita sair. A Benedita tem história, a Benedita tem uma trajetória lindíssima no Rio e, nesse momento, representa muito, né, a base popular da sociedade. A Bené era empregada doméstica, sabe o que é a vida dura das comunidades, das favelas, né? Depois se tornou deputada, se tornou governadora, senadora, hoje é nossa deputada. Eu acho que ela tem muito a dizer para o Rio de Janeiro. Temos ainda mantido conversas com os demais partidos, mas como é uma eleição de 2 turnos, né, esses partidos avaliam também apresentar candidaturas e programas para a população do Rio. Nós esperamos que no segundo turno estejamos todos juntos, unificados, unidos em torno de uma candidatura de esquerda. É esse o nosso propósito. Agora, no cenário nacional, Gleisi, há uma série de iniciativas na tentativa de se fortalecer a democracia diante da ameaça a Jair Bolsonaro. Uma delas é o movimento Janelas pela Democracia, que foi criado alguns meses atrás por partidos como o PDT, o PSB, a Rede e o PV. Depois o Cidadania se aliou ao grupo e, mais recentemente, houve a adesão do PCdoB e do próprio PT. O que levou a vocês, do Partido dos Trabalhadores, a aderirem a esse importante movimento que luta pela manutenção da ordem democrática no país, Gleisi? Foi o convite que nos fizeram, né? Desde o início, o PT tem se posicionado ao lado desses partidos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, em oposição ao governo Bolsonaro. Temos feito muitas coisas em conjunto. É que eles apresentaram um impeachment e começaram um movimento, e logo assim que o PT também apresentou impeachment, depois de um debate que fizemos, fomos convidados a integrar o Janelas pela Democracia. Acho que é um movimento importante, importante para o enfrentamento ao governo Bolsonaro. Nós temos que derrotar esse governo, como eu te disse, Anderson. Com o Bolsonaro, o Brasil não vai sair dessa crise, muito pelo contrário, essa crise vai se aprofundar e nós vemos que o impeachment é uma oportunidade, inclusive de fazer o debate com a sociedade. Hoje a Câmara dos Deputados está praticamente calada, só funciona o plenário e funciona remotamente. Falam mais os líderes, não tem mais um embate político, debate político. Quem está ganhando com isso é o próprio Bolsonaro, né? E a pauta liberal, a pauta de Paulo Guedes. Porque os liberais que estão lá, que embora não sejam do centrão e não estejam apoiando abertamente Bolsonaro, apoiam a pauta de Paulo Guedes. O próprio Rodrigo Maia apoia essa pauta e diz claramente. Portanto, nós estamos perdendo espaço de debate e de discussão. Abrir o processo de impeachment, instalar uma comissão do impeachment, ainda que seja por meio remoto, por transmissão da TV, abriria a possibilidade de dizer para a sociedade o que está acontecendo. Eu diria que hoje a oposição está praticamente sem fala, porque a gente não consegue fazer o debate político como deve ser feito quando funciona normalmente, quando funciona normalmente o parlamento. Então é isso que nós estamos querendo, o impeachment. E esse movimento é importante porque ele está crescendo, devem aderir outros partidos, o que é positivo, e a gente fazer uma frente realmente para obrigar o Rodrigo Maia a pautar o impeachment e a gente fazer o debate sobre o governo Bolsonaro. Nós temos ouvido muitas críticas de determinados setores da esquerda, Gleisi, a respeito da amplitude desses movimentos em favor da democracia no Brasil. Muita gente acha inapropriado estar ao lado de quem apoiou todo esse processo pelo qual o país atravessa, que foi iniciado com o impeachment da ex-presidenta Dilma, passou pela prisão de Lula e culminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Como é que você observa essas críticas, Gleisi? Vale a pena se aliar a golpistas em um momento como esse? Essas críticas são muito pertinentes e a posição do PT é muito firme a esse respeito. Nós não estamos em movimentos amplos pela democracia. Movimentos amplos pela democracia não dizem nada, porque a democracia depende da situação em que está cada pessoa,
da situação do povo, por exemplo. Para nós, a democracia tem que ser qualificada, tem que ser substantiva. Ou seja, democracia não é apenas o direito ao voto, ao funcionamento das instituições, ao falar livremente, é também os direitos e garantias da população. Democracia tem que ser direito a ter trabalho, direito a ter renda, direito a ter comida na mesa para sustentar os filhos e a família, direito a ter escola, direito a ter saúde. Isso para nós é democracia. Por isso que a gente também se posicionou contrariamente aí em movimentos amplos pela democracia. Não tem sentido estar num movimento pela democracia ao lado de Fernando Henrique Cardoso, que foi um dos caras que defendeu a Lava Jato, defendeu o golpe, defendeu a prisão do Lula. Então, que tipo de democracia ele defende? A dele? A democracia que ele só pode falar, que ele só pode articular, mandar, que é o programa liberal que eles propõem, assim como outros exemplos que vão lá e fazem discursos pela democracia sem qualificar a democracia. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Esse movimento Janelas pela Democracia, basicamente, dos partidos de oposição, e tem um foco claro, que é o impeachment de Bolsonaro, o que os liberais não têm. Aliás, os liberais acabaram de fazer um pacto com Bolsonaro. Bolsonaro está quietinho por conta do Queiroz, eles foram lá e disseram, se continuar quietinho e deixar a pauta econômica andar, não atrapalhar a pauta econômica, nós não vamos mexer com você. O próprio Fernando Henrique foi dizer que era contra o impeachment. Ou seja, eles vão querer conservar Bolsonaro até 2022, desde que a pauta que eles defendem ande. E a pauta que eles defendem é uma pauta antipovo, de retirada de direitos, é essa reforma tributária enviesada, né? É Robin Hood às avessas. Ou seja, coisa que não interessa para a maioria da população. Por isso que a gente tem muito cuidado, sim, e não estamos em todos os movimentos amplos pela democracia, não. Nós qualificamos a democracia. A democracia, para nós, tem que dizer diretamente respeito ao povo brasileiro e às suas condições de vida. Para terminar, Gleisi, nós conversamos ontem aqui no programa com o presidente do PDT, Carlos Lupe, e apesar de ele tecer algumas críticas a determinadas posturas do Partido dos Trabalhadores no passado, ele admitiu que está disposto a se sentar à mesa com o PT para discutir a possibilidade de uma aliança visando derrotar o bolsonarismo em 2022. A minha pergunta é simples e direta, Gleisi. Você enxerga a possibilidade de uma candidatura presidencial que una Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva em 2022? Você é muito melhor do que eu, Gleisi, e sabe a importância do pragmatismo na política. Dada a elevada rejeição que o PT ainda sofre em determinados estratos da sociedade, e isso é algo que nós não podemos negar, o Partido dos Trabalhadores estaria disposto a abrir mão do protagonismo da cabeça de chapa em 2022 para apoiar o Ciro Gomes? É possível essa composição? Olha, Anderson, nós não nos indispomos a falar com ninguém. Aliás, o PT sempre conversou com todo mundo, conversa com o PDT, me dou muito bem com o Lupe. Agora, quem não quis fazer aliança conosco foi Ciro Gomes. Não quis fazer aliança, não apoiou o Haddad, viajou para Paris e voltou de lá batendo no PT ininterruptamente. Parece que até o PT é pior que Bolsonaro. Todas as vezes que ele fala para destratar o Lula ou destratar o PT. Então, eu acho que é difícil porque nesse contexto ele se colocou com uma oposição contundente a Ciro, a Lula, desculpa, ao PT e a Lula. Agora, é claro, se o PDT quiser sentar, discutir, nós vamos sentar e discutir com o PDT. Não tem imposição de nomes por parte do PT. E também espero que não tenha por parte do PDT. Mas, de fato, acho que as coisas vão ficando muito difíceis à medida que Ciro Gomes tem esta postura. A postura de atacar o PT. Ao invés de atacar Bolsonaro, fica atacando o Partido dos Trabalhadores e fica atacando o Lula. Então, isso dificulta, com certeza, uma aproximação com Ciro Gomes. Diferente de uma conversa com o PDT, que a gente pode ter e temos com o Lupe uma boa relação. Temos, inclusive, candidaturas agora nas eleições municipais em diversos municípios espalhados pelo país. Nunca nos opusemos a conversar com o PDT. Gleisi Hoffmann, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no programa. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, obrigada aí pela oportunidade do debate, agradecer também a todos os ouvintes
da Faixa Livre Band Rio, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, debater, mostrar para as pessoas a posição, o que nos leva a ter determinada ação política. Então, acho que é muito esclarecedor. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Conversamos aqui com a deputada federal pelo PT do Paraná e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Gente, agora eu gostaria de retomar as leituras dos recados de vocês, ouvintes, que estão muito atrasados. Aqui o André, o nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, participa 2 vezes aqui do programa. Ele diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. A expectativa e desejo de se construir uma maioria parlamentar é uma impossibilidade óbvia dentro das regras vigentes na política partidária. Me causa estranheza que ainda existam pessoas acreditando no apodrecido sistema do sufrágio universal. Abraços. Ele se refere aqui à entrevista que nós fizemos com o ex-reitor da UFRJ, o Roberto Lerrer. E também participa aqui a respeito da entrevista do professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. O André diz o seguinte: bom dia, família Faixa Livre. É um forte indicativo do quanto podemos esperar dos ditos progressistas a postura de crença na ordem vigente citada pelo professor. A ilusão num sistema que a todo momento nos dá prova de seu total comprometimento com as minorias que controlam as riquezas é um fator que contribui para não buscarmos as soluções verdadeiras que tanto necessitamos. Abraços. Abraço para você também, André. De fato, a ilusão desse campo dito progressista, André, a respeito dessa crença em relação à ordem vigente é muito problemática. Nós vimos aí, durante o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, essa operação Lava Jato que acabou condenando à prisão o ex-presidente Lula, que essa ordem democrática atende muito bem aos interesses desses neoliberais, não é, André? Obrigado aí pelo teu recado, um abraço para você. O Duarte Rocha Dato, lá pelo nosso YouTube, questiona o seguinte: forças progressistas? Onde? Lula e Bolsonaro representam a direita neoliberal. Não há nada de esquerda aí. A única chance para esse povo é ir em massa para as ruas. Tá aí a crítica do Duarte Rocha a respeito desse nosso cenário político. Obrigado aí pelo teu recado, Duarte. O Raimundo Nonato, lá no nosso Facebook, faz um elogio aqui. Ouçam e tirem suas conclusões a respeito do programa. Muito obrigado, Raimundo. O Walter César, na entrevista do Daniel Correia, diz: boa programação. Obrigado, Walter. Temos aqui também alguns ouvintes pedindo que a gente repercuta o caso Banestado. O Never, lá no nosso site, diz: por favor, divulguem também os PDFs do relatório da CC5. É de interesse do povo brasileiro. O Alfredo Jorge Sandi diz: as contas do CC5 do caso Banestado foram divulgadas pelo canal Duplo Expresso. Obrigado aí a vocês dois. A gente vai passar o recado de vocês para a nossa produtora Celeste Sintra, tá bom? A Ana Paula Correia, lá pelo nosso YouTube, diz: a diplomacia brasileira está à beira do caos. É verdade, Ana Paula. Infelizmente, a gente vê aí seguidos episódios que comprometem demais a nossa diplomacia, que sempre foi muito respeitada no mundo inteiro. Obrigado pelo teu recado, Ana Paula. Já o Ramos Sobrinho, pelo nosso Facebook, na entrevista do Daniel Kocinski, ele diz: mais do mesmo. Denunciem o entreguismo geral das nossas riquezas, a biopirataria da Amazônia saqueada, livro de Edmar Morel. Quantos hectares de nossas melhores terras estão em poder de estrangeiros? A privataria geral da água, a incultura cevada, a fabricação e manipulação das notícias pela imprensa patronal eletrônica, o nefasto papel das seitas secretas, religiões e entidades de filantropia, entre aspas, estrangeiras, etc. Um abraço. PS. 2022 seriam os 200 anos da independência. Vamos comemorar a morte do Brasil? Pois é, tá aí a importante crítica do Ramos. A gente, infelizmente, tem de concordar contigo, Ramos. Há um ataque generalizado ao nosso país, às nossas riquezas, à nossa soberania, e isso muito nos preocupa. A gente tem tentado aqui denunciar todos os dias no programa Faixa Livre esses ataques dos neoliberais ao nosso país. Obrigado, Ramos, pela tua audiência e pelo teu recado. O Nilson do Carmo, no YouTube, diz: acho que esses ilustres desconhecidos que estão surgindo nas milícias servem apenas para desviar o foco da família Bolsonaro. O André, do Morro da Formiga, volta a se posicionar. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Absolutamente lamentável essa posição vacilante das ditas oposições progressistas, cerrando fileira com setores que são inimigos explícitos de um projeto de país soberano e inclusivo.
Quanto a Ciro e o atual PDT, nenhuma surpresa. Ambos teriam nitidamente demonstrado, faz algum tempo, de que lado estão neste embate de classes. Pois é, André, infelizmente a nossa dita esquerda não tem um comprometimento efetivo com a classe trabalhadora faz tempo, né, meu amigo? Os interesses partidários e pessoais estão muito à frente dos interesses da classe trabalhadora, essa é que é a grande verdade. Obrigado pelo teu recado mais uma vez, André. A Cláudia Espósito, pelo nosso Facebook, diz o seguinte: há mais de um mês não consigo ouvir pela Band o programa. A transmissão está horrível, às vezes está muda ou cheia de interferência, como hoje. Isso ela se refere ao dia 2 de julho, para vocês verem como os nossos recados estão atrasados. Pois é, Cláudio, a gente tem tentado resolver esses problemas aqui na Rádio Bandeirantes e também na nossa transmissão, na produção do conteúdo para o programa. Eu espero que você esteja com uma transmissão melhor aí nos últimos dias, tá bom? Obrigado aí pelo teu alerta. Já o Moisés Lima faz um comentário que vai no sentido contrário ao que diz a Cláudia. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Só para avisar que o som do aplicativo está perfeito. Muito bom. Obrigado. Pois é, pessoal, infelizmente a gente tem essa alternância na qualidade do áudio. Eu recomendo a vocês que de alguma forma não conseguem acompanhar o programa pelas ondas da Rádio Bandeirantes, vocês acessem as nossas redes sociais, o nosso site, o nosso aplicativo, para que vocês acompanhem ao vivo o programa por lá. Pelo Instagram, o Paulo Azevedo faz um elogio aqui à equipe do programa. Parabéns, Anderson Celeste e equipe, por manter esse programa histórico, marcando posição nas comunicações do Brasil. Lembro do meu pai, hoje com mais de 70 anos, grudado no radinho ouvindo Faixa Livre que ele descobriu nos anos 90 com os eletricitários do antigo Sindicato dos Urbanitários do Rio. E sigo aprendendo muito a furar a bolha com as informações que vocês proporcionam. Mil parabéns pela missão cumprida com muito louvor. Paulo, a gente te agradece demais a esse recado, é o que a gente tem tentado diariamente aqui no Faixa Livre há mais de 25 anos. Levar o outro lado da informação que a mídia dominante não disponibiliza para a população brasileira. A defesa da classe trabalhadora é primordial para nós aqui no Faixa Livre. A gente te agradece demais a audiência e o elogio, Paula. A gente tem aqui um outro elogio do Daniel Pinto Rodrigues pelo nosso Instagram. Parabéns a toda a equipe. Obrigado aí pela audiência e pelo elogio, Daniel. No YouTube, mais uma vez, o André lá do Morro da Formiga e se posiciona da seguinte forma: bom dia, família Faixa Livre. Esse jogo parlamentar é uma grande encenação dentro de uma estrutura corrupta e apodrecida até a medula. Deixo minha solicitação por um espaço maior aos recados dos ouvintes. Quanto à questão da SEDAI, nenhuma surpresa sobre o risco que ela corre. As empresas públicas rentáveis são alvo de cobiça do capital fazem algumas décadas. O incompreensível na situação é a falta de um trabalho prévio, preventivo, implementado por parte de seus funcionários que possibilitasse hoje a plena defesa da instituição. Deveria haver uma conexão de longa data entre a empresa e a população do Rio de Janeiro. Certamente isso é um forte agravante para a vulnerabilidade da empresa frente aos ataques. Abraços. Abraço para você também, André. A gente concorda aí com a tua crítica em relação ao desmonte da SEDAI. Essa cobiça do grande capital às empresas públicas são de longa data, a gente sabe muito bem disso. Obrigado aí pelo teu recado, André. Mais uma vez a gente lembra que os recados de vocês, ouvintes, pelo telefone estão inviabilizados nesse período de excepcionalidade provocado pela pandemia. Então, caso vocês queiram se comunicar aqui com o programa, peço que enviem os seus recados a partir do nosso site, www.programafaixalivre.com.br, do nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, e pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter, além do nosso canal do YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu já cumprimento o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer falar contigo. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite para estar dialogando sobre temas importantes da política nacional, para o nosso estado também. Obrigado ao Faixa Livre. Glauber, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Glauber, vocês da bancada do PSOL na Câmara, por iniciativa sua, enviaram um requerimento cobrando do Banco do Brasil explicações sobre a operação de venda de sua carteira de crédito de 2,9 bilhões de reais por 371 milhões ao BTG Pactual.
Um dos sócios fundadores do banco privado é justamente o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está sendo investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal por fraudes contra fundos de pensão. Além disso, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, e o da Caixa, Pedro Guimarães, também foram diretores do BTG Pactual, o que deixa essa operação ainda mais sob suspeita. Essa é a primeira vez em sua história que o Banco do Brasil realiza uma operação de cessão de carteira de crédito a uma instituição fora de seu conglomerado. Qual é a análise que vocês do PSOL fazem para essa situação grave, Glauber, que afeta diretamente a soberania financeira do nosso país? Isso é um absurdo, né, dos maiores. Eles estão utilizando todo o aparato público para garantir os interesses privados deles, né? Essa relação com o BTG. A primeira pergunta, inclusive, é: por que o próprio Banco do Brasil não podia recuperar esses créditos? Por que tinha que ser para um banco privado? Segundo, a desproporção, né? Onde você está falando de 300 milhões para um potencial de arrecadação de 2,9 bi. Isso é um absurdo completo. E, no mínimo, isso tem que ter da nossa parte uma ação de denúncia contundente contra essa utilização do aparato estatal para os benefícios privados com a digital de Paulo Guedes e companhia. É essa a batalha que a gente está fazendo para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Também foi enviado, Glauber, um convite ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que é amigo de longa data do Paulo Guedes, para que ele explique à Câmara dos Deputados detalhes dessa negociação. Rubem Novaes já respondeu a esse convite? Ele é obrigado a prestar esclarecimentos ou só aparece se quiser? O que é que uma eventual negação do presidente do Banco do Brasil a esse requerimento feito pelos deputados pode representar? Olha, a resposta ainda não chegou para a gente e eles já sabem, até porque foi publicizado que a gente queria essa resposta ao pedido de informação e que queríamos também a presença do presidente do Banco do Brasil. A Câmara tem um problema, que ela só tem poder de convocação de ministro de Estado. E nesse período das sessões remotas, só o plenário que tem feito isso porque as comissões não têm funcionado. Mas a partir do momento que não vier por parte do presidente do Banco do Brasil, do ministro da Economia, nenhuma resposta sobre o assunto ou a presença para dar esclarecimentos, isso reforça a possibilidade, inclusive, da formação de uma ação judicial, uma representação pela responsabilização em relação a essa história. Vocês do PSOL pensam em contestar judicialmente essa operação de venda da carteira de crédito do Banco do Brasil? Tá mais do que claro que é uma tentativa de favorecimento ao BTG Pactual, né, Glauber? Olha, a ação judicial pode ser a consequência direta, inclusive, daquilo que seja a não resposta por parte do ministro da Economia e do presidente do Banco do Brasil. E a gente tem que cobrar agora também para que o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, coloque essa solicitação de presença em votação no plenário da Câmara, porque senão eles se acertam entre eles e as pessoas não acompanham o que está acontecendo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, nós pensamos nessa possibilidade da ação judicial e achamos que pode ser uma consequência direta, inclusive, da não resposta devida ou do tipo de resposta que chegar do pedido de informação que foi formulado. O que é mais impressionante, Glauber, é que essa gestão Bolsonaro não se atenta sequer à letra da Lei 13.303, que dispõe que as empresas públicas e sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, terão a função social de realização do interesse coletivo, ou seja, existem para atender o interesse público. Exatamente, o que eles estão fazendo é o contrário disso. Eles trabalham para atender interesses privados e trabalham também para sucatear, desmoralizar as estatais para facilitar um processo de privatização futuro. Isso é o governo Bolsonaro, Paulo Guedes e companhia. Mas tem muitos trabalhadores dos bancos públicos brasileiros, das estatais, que não estão aceitando essa realidade e estão se mobilizando contra essas iniciativas de ataque por parte desse governo de terra arrasada.
Um episódio que mostra claramente as intenções desses neoliberais que se apossaram do Palácio do Planalto, Glauber, foi aquela declaração do Paulo Guedes na fatídica reunião ministerial de 22 de abril de que o Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. O ministro da Economia comparou o BB a outros bancos públicos e disse que tem que vender essa porra. Além desse conhecido caráter entreguista, Glauber, os integrantes do governo Bolsonaro demonstraram um total desrespeito à República ao utilizarem um vocabulário desse tipo em uma reunião ministerial. Você sabe que, sinceramente, o vocabulário é com o que eu menos me preocupo, né? Eu me preocupo é com o conteúdo das ações que eles estão tocando. Que conversa é essa? O Banco do Brasil é fundamental para o Brasil. E é fundamental para o nosso país porque ele tem a possibilidade concreta de garantir programas sociais, de garantir, por exemplo, crédito para a agricultura familiar. E sem contar que quando eles conseguissem, porque eu não acredito que isso vai acontecer, porque a nossa mobilização não vai permitir privatizar banco público, você teria liberdade total para os bancos privados para ampliarem juros cobrados do consumidor, do cidadão brasileiro. A tarefa de um banco público também é puxar a taxa de juros para baixo, exatamente para o banco privado não fazer o que quer, né? Então, o Paulo Guedes fala em privatizar o Banco do Brasil porque ele quer fazer negócios a partir do espaço que ele ocupa como ministro da Economia. E a gente não pode permitir isso. O interesse público tem que prevalecer. Glauber, como vocês do PSOL estão vendo esse debate em torno da renovação do Fundeb, o Fundo para Desenvolvimento da Educação Básica? Olha, foi uma baita vitória a aprovação, a constitucionalização do Fundeb, inclusive incluindo algo que vem sendo trabalhado há muito tempo pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, que é o CAC, que é o custo aluno qualidade, que é um padrão mínimo para as escolas brasileiras. Tá certo que depois vai ter que ter uma lei complementar, mas garantir a aprovação constitucional foi importante. Garantir que você tivesse Fundeb para o próximo ano, para o ano de 2021, porque se dependesse do governo Bolsonaro, ele queria, inclusive, que não existisse Fundeb para o próximo ano. Circularam, inclusive, informações nesse sentido. E, além disso, a possibilidade de ampliar para outros estados, né? 9 estados, podendo chegar agora para 22 estados. Essa é uma política pública fundamental para o financiamento da educação básica brasileira. E quem não gosta do Fundeb são exatamente aqueles que querem privatizar a educação, que querem fazer negócios, que querem ampliar o papel do setor privado, diminuindo a importância da educação pública brasileira. Derrotar o governo Bolsonaro ontem, inclusive no tal destaque do Partido Novo, que eu chamo de Partido Mofo, onde eles queriam acabar com esse custo aluno-qualidade, foi realmente uma vitória de trabalhadores do setor de educação, professores e professoras, estudantes brasileiros, pressionaram os deputados, mandaram mensagem, a turma sentiu o peso, vitória da educação pública brasileira, parabéns a essa grande mobilização. Para encerrar, Glauber, você observa força na nossa esquerda para derrotar o projeto bolsonarista ultraconservador que se apossou do nosso país? Me parece que há uma falta de coordenação das legendas ditas progressistas. Alguns partidos aparentam estar mais interessados em seus projetos de poder do que na formação de um plano para tirar o Brasil desse atraso civilizatório que passa diretamente pelo protagonismo da classe trabalhadora. Como você tem analisado a esquerda brasileira? Então, primeiro, Bolsonaro trabalha para que de 20% a 30% daqueles que apoiam o seu governo sejam transformados em militantes fascistas. Acho que a gente tem que trabalhar para transformar os mais de 40% que rejeitam o governo Bolsonaro em militantes antifascistas, com a capacidade de defender um projeto de esquerda, um projeto socialista. É claro que na oposição você tem linhas políticas diferentes. Você vai ter linhas mais moderadas, você vai ter a nossa linha, que é a da esquerda que não abre mão das suas bandeiras, que acha que para que a gente possa superar a atual situação que a gente vive, o ultraliberalismo, não dá para abrir mão de ir à raiz das questões. Por isso somos radicais, porque a gente não considera que simplesmente uma
passada de pano ou uma diminuição da agressividade do sistema capitalista e da agenda ultraliberal seja suficiente. A gente tem que superar essa agenda que é representada pelo bolsonarismo. Então, sim, a gente se orgulha de fazer parte da esquerda combativa. Agora, a gente precisa ter unidade de ação contra o fechamento de regime. A gente precisa dialogar com outras forças políticas. A gente não pode ter uma posição sectária, né? Sectário é aquele que só quer falar para os já convertidos. Não, a gente quer fazer uma disputa real, né, na sociedade brasileira. Agora, fazer a disputa real não pode ser sinônimo de se adaptar à agenda da direita. Não. A gente apresenta a nossa agenda e a gente disputa a nossa agenda socialmente, procurando ganhos reais para a classe trabalhadora. E nos ganhos cotidianos, a gente vai acumulando força exatamente para superar o sistema capitalista, para superar no atual momento a agenda ultraliberal. A gente não abre mão da nossa bandeira socialista, mas a gente não imagina que não abrir mão da bandeira socialista seja sinônimo também de não trabalhar com aspectos da realidade, né? A realidade se impõe, mas ela não pode limitar a nossa capacidade de agir. Então, eu, por exemplo, quando vou dialogar numa comunidade, eu não preciso chegar num primeiro momento já falando no socialismo. Eu dialogo a partir da demanda real, da dificuldade que a pessoa está sentindo, por exemplo, em receber o auxílio emergencial. E a partir dali a gente vai explicando que a dificuldade que a pessoa está vivenciando, e a gente vai ouvindo também, porque tem que ter a capacidade de escuta para aprender em conjunto, mas vai demonstrando que aquele processo de exploração que ela está vivenciando, ele é sistêmico, né? Ou seja, que a grande massa de trabalhadores brasileiros vive aquilo, quando uma minoria ganha praticamente tudo. Então, dá para fazer as duas coisas. Dá para exercer uma disputa real na política sem abrir mão de um projeto socialista. E para isso, eu acho que a gente tem que procurar unidade de ação na esquerda contra o fechamento de regime, mas não abrir mão de disputar corações e mentes para um novo projeto que consiga superar a agenda ultraliberal e, consequentemente, o capitalismo. Glauber Braga, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço, e o Faixa Livre tem esse papel fundamental, que é furar aí as barreiras que normalmente são impostas pelos veículos da grande mídia, que não permitem que a gente faça um debate que vai além dos limites que eles querem impor. Que bom que a gente tem o Faixa Livre prestando essa colaboração fundamental para a sociedade brasileira, para o povo do Rio de Janeiro. Um abraço grande. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Gente, agora eu quero mais uma vez reforçar a necessidade da contribuição de vocês, ouvintes, para que nós do Faixa Livre possamos seguir no ar. Como todos sabem, o programa atravessa um momento financeiro difícil já há algum tempo. Perdemos o apoio de uma série de entidades nos últimos anos e temos feito das tripas coração para continuar com o programa no ar. Os salários de boa parte da equipe estão atrasados e nós contamos demais com a colaboração de vocês, ouvintes, para que possamos seguir aqui na Rádio Bandeirantes fazendo esse trabalho já há 25 anos. Por isso eu quero mais uma vez reforçar o número da nossa conta para a contribuição de vocês, ouvintes, lá no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta está em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES. Vocês podem realizar depósitos de qualquer valor, isso é determinante para que o programa Faixa Livre siga no ar. Mais uma vez, eu quero repetir a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O Faixa Livre é um projeto de uma série de entidades sindicais, associativas e conta demais com o apoio de vocês, ouvintes, para que nós possamos seguir aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, desenvolvendo esse trabalho de defesa da classe trabalhadora e dos direitos da população brasileira. Mais uma vez, a nossa conta corrente lá do Banco Itaú, agência 1964,
conta corrente número 03004, dígito 1. Para quem não conseguiu anotar, o número da nossa conta está disponível nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, e também no nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez agradeço o convite do Faixa Livre para fazer esse debate sobre educação. Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez dialogando no Faixa Livre. Gustavo, a Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira a proposta de emenda constitucional que renova o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, a partir de 2021. O fundo é composto por impostos estaduais, municipais e federais e garante o reforço de caixa de estados e municípios para investimento da educação infantil ao ensino médio. Essa proposta de renovação do Fundeb estava há 5 anos para ser discutida no Legislativo, mas agora teve de ser votada, já que ele vence em dezembro. A verba é usada para pagar de salários de professores a reforma de escolas. Em 2019, os recursos equivaleram a 166,6 bilhões de reais. Pelo texto aprovado essa semana, a participação da União no fundo é ampliada gradualmente até o percentual de 23% a partir de 2026. Primeiro, Gustavo, como o CEP viu essa renovação do Fundeb pelos parlamentares? A proposta aprovada atende às necessidades da educação nos estados e municípios? O Fundeb ele é um instrumento fundamental para a educação pública no Brasil, né? O fim do Fundeb, na verdade, iria significar um tremendo retrocesso de décadas da educação pública. Lembrar que só a primeira batalha foi vencida nesse momento, né? E ainda falta o Senado Federal, que pode modificar o texto da PEC e acabar obrigando ao retorno da matéria à Câmara. Enfim, a luta só está num começo, na verdade. Enquanto não for aprovado de fato esse projeto, e ele for sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente ainda vai ficar numa expectativa muito grande, porque o tempo é curto, né? Corre contra a gente. À medida que a não aprovação desse ano é o fim do Fundeb de fato, ou seja, em 2021 a gente ficaria sem o fundo. Então é preciso acelerar esse processo, e continuar sendo uma prioridade para a gente. A aprovação da maneira que ocorreu, foi fruto de um amplo movimento de pressão da sociedade civil, com destaque para os sindicatos dos educadores. A proposta defendida pelo movimento social, de fato, era de um Fundeb mais amplo, em que os recursos da União, que seriam aportados pela União, caminhasse para em torno de 40%, e não 23% como foi aprovado. E que o tempo de transição, que é quando de fato esse valor final chegasse a ser aportado, fosse menor. Então a proposta inicial é que 15%, já no ano que vem, a União já entraria com 15%, 5% a mais, ou seja, 50% a mais do valor do qual participa hoje, em média, Só que não foi possível, Nós vivemos um congresso bastante conservador e marcado por interesses empresariais com muito peso e com muito lobby no Congresso Nacional. Acho que não é novidade para ninguém que o empresariado tem muito mais influência hoje do que o povo em geral, que é as pessoas que seriam beneficiadas por um Fundeb forte, que em geral é a classe trabalhadora. Sem contar as bancadas da bala, evangélicos, banqueiros, que buscam sempre isenção, e bancadas como o Novo, que votou na sua integralidade contra o Fundeb, que defende de fato, tem uma posição ideológica contra o Estado participar colocar recursos públicos para a educação. Então, a proposta aprovada,
ela tem um limite. É muito provável que o Fundeb mais à frente ele tenha que ser revisto para ser aportado mais recursos. Digo isso porque os desafios das redes municipais atualmente eles são muito grandes. Então, o Fundeb, a batalha desse Fundeb votado agora em 2020 é uma batalha de manutenção para transformar o fundo em fundo permanente. Depois, eu acho que o movimento social com certeza vai se organizar para que, né, de fato, como está na Constituição, a educação seja um instrumento, né, de desenvolvimento do Estado, educação de qualidade, que possa botar o Brasil, né, no rumo, né, do desenvolvimento. E para isso precisa melhorar a qualidade da educação pública. A qualidade da educação pública não se melhora somente, né, com os recursos que estão colocados aí. É preciso aportar mais recursos, né? As redes municipais, por exemplo, precisam ampliar as suas redes de educação infantil. Com o Fundeb que foi aprovado, é possível que se amplie? Sim, mas ainda insuficiente. Tem municípios do Rio de Janeiro que não atendem a 10% da necessidade de creches, por exemplo, né, de educação infantil. Então, isso continua sendo um problema que esse Fundeb aprovado, né, às vezes é ruim dizer isso, né, porque a gente acabou de aprovar uma lei, acabou de comemorar a aprovação de uma lei e dizer que essa lei é insuficiente. Mas era possível nesse atual cenário, quero reforçar isso. Mas ainda falta muita coisa para a educação de fato, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil em geral, receber o tratamento, né, que merece, que o Brasil necessita. O pessoal do CEP atuou junto aos deputados para pressionar pela aprovação do Fundeb, Gustavo. De que forma vocês participaram desse processo? O debate do fortalecimento do Fundeb ele é mais antigo, inclusive, que a PEC, né, que é de 2015. Esse debate sobre a necessidade de ter um fundo forte, né, que abarcasse, inclusive, novos impostos, sempre foi um debate do movimento da educação. Porque, a princípio, não tem como fazer uma educação de qualidade sem aporte de recursos. Quando a questão do Fundeb foi se acirrando e o prazo de finalização do fundo foi, né, avançando sobre os anos, 2018, 2019, o CEP acelerou esse processo e se unificou com os educadores de todo o Brasil numa ampla campanha em defesa do fundo, né, que deveria ter o caráter permanente, né? Inicialmente ele não nasce permanente, mas a grande batalha era para que ele se transformasse num fundo permanente, né? Nós participamos, né, das campanhas em defesa do Fundeb, puxadas pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Participamos da audiência pública ocorrida na LERJ, né, no final do ano passado, inclusive com a presença da relatora, a professora Dorinha, né, e falamos para ela e para todos os presentes, dos nossos pronunciamentos naquele dia, da necessidade de aprovação do Fundeb, e que a não aprovação do Fundeb seria uma catástrofe para os municípios do estado do Rio de Janeiro, né, sobretudo os municípios mais pobres. Do final do ano passado para cá, nós redobramos a convocação das redes municipais, né? O CEP ele representa as redes municipais e a nossa grande preocupação eram com as redes municipais, né? Para pressionar, né, os deputados do Rio de Janeiro para uma aprovação ainda do primeiro semestre. Só que todo mundo sabe, veio a pandemia e a situação, né, acabou, né, ficando preocupante, porque ficou impossível de votar no primeiro semestre, mas também ficou muito claro que não dava para esperar o fim da pandemia, porque o Fundeb tinha prazo, para que fosse votado. E a pressão foi-se para que, mesmo durante a pandemia, a aprovação da PEC do fundo fosse feita, né? Uma situação normal, a verdade, é que nós estaríamos agora fazendo grandes mobilizações populares, cobrando a aprovação de um fundo melhor que esse, por exemplo, né, com caravanas de educadores lá em Brasília, pressionando, né, vindos de todo o Brasil e lotando as galerias da Câmara, dos deputados, e agora pressionando o Senado para que aprovasse um Fundeb, né, melhor que o que foi aprovado, né. Eu acho que isso foi decisivo, de fato, né, não ter gente lá no corpo a corpo faz toda a diferença, ter gente lá faz toda a diferença para a gente aprovar uma lei melhor para os trabalhadores. A portas fechadas, né, sem pressão popular, nós, né, nunca conseguimos nada na Câmara dos Deputados.
não conseguimos no Senado. O que foi feito, então, frente a essa impossibilidade? A pressão pelas redes. A pressão pelas redes foi muito forte, né? Inclusive, a gente até se surpreendeu com o grau de consciência da categoria, né? Distribuindo, eu recebi no meu zap por diversos meios e por diversas pessoas, que mostra que as pessoas estavam engajadas em fazer, né, mobilizar, né, o bannerzinho lá, Aprova Fundeb, né, no Facebook, muita gente colocou, o que demonstra que a categoria estava bem mobilizada. Eu acho que nós conseguimos, né, construir um entendimento com a categoria e positivo de que a não aprovação do Fundeb seria um desastre de fato, que inclusive iria ter um efeito já imediato do ano que vem no salário das pessoas, né? Então, eu acho que o sindicato, né, atuou junto desse movimento, obviamente contou com o movimento de alguns também prefeitos, havia uma pressão institucional para que o Fundeb fosse aprovado, na medida que a não aprovação do Fundeb colocaria em risco as suas próprias carreiras políticas, que no final de tudo eles iam ter que fechar a escola com o fim do Fundeb, iam ter que deixar de pagar professor, iam atrasar salários, e ninguém quer ficar com esse desgaste. Mas, de certa forma, a pressão que o sindicato, né, jogou nesse processo, somado a essas forças, na nossa opinião, foi decisiva para a aprovação do jeito que aconteceu. Vocês do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação sabem bem a importância do Fundeb para o financiamento do ensino no país, Gustavo. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como o fundo serve para manter minimamente uma educação pública de qualidade. Bem, o fundo é, na verdade, composto em grande medida pelos recursos advindos dos impostos dos estados e dos municípios, né, que afinal recebem um complemento da União, atualmente na faixa de 10%. Assim, o dinheiro ele acaba sendo redistribuído para cada município, considerando também o número de matrículas. O fato é que o fundo, da maneira como está organizado hoje, não impede as brutais desigualdades, né, dos gastos por aluno. Se compararmos municípios mais ricos com os mais pobres, essa distância, né, gera uma desigualdade na monta de uma forma que o município, né, que investe mais, investe 10 vezes mais do que o que investe menos. É maior essa distância, né? Mas, para você ter uma ideia, né, mais de 10 vezes. E isso porque os municípios eles acabam tendo arrecadações diferentes, né? Tem município que tem indústria, tem município que é beneficiado com royalty de petróleo, de minério, e outros não, são paupérrimos, são regiões rurais, né, ou com baixo desenvolvimento econômico. Isso acaba influenciando a arrecadação de imposto, logo o dinheiro o dinheiro que é arrecadado e é distribuído para a educação, né? Mas é importante deixar muito claro, né? Sem o fundo essa desigualdade seria ainda mais ampliada, né? E seria um problema ainda maior. Nós né, numa educação, né, com baixo investimento, né, não tem nenhuma rede aí que está surfando com dinheiro da educação, fazendo, né, grandes transformações com a educação. Mas o que iria acontecer de fato é que umas redes iam ficar muito pauperizadas, né? Obviamente até com risco de não oferecimento do ensino para os seus estudantes, né? Então, o Fundeb é redistributivo e ele ajuda, de fato, a combater uma desigualdade, apesar de não resolver o problema da desigualdade. É isso que eu quero reforçar. E fica assim, uma pergunta que a gente não pode deixar para lá, né? Qual o sentido de você ter, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, um aluno que se matriculou na rede municipal, ser melhor assistido, por exemplo, que o aluno matriculado numa rede municipal da Baixada? Vou pegar um exemplo aqui de regiões que tem uma interlocução total, por exemplo, Pavuna e São João de Meriti. Qual o sentido de um aluno matriculado na rede municipal da Pavuna ser 3, 4, 5 vezes, né, melhor assistido em termos de recursos do que o aluno, né, em São João de Meriti? Isso não faz sentido nenhum, né? E esse combate à desigualdade que está inserido na lógica do Fundeb, ele é fundamental, né? Para ser mais objetivo, até dar um exemplo que é importante. Por exemplo, se você for ver a desigualdade regional, né, que assola aqui
o Rio de Janeiro, né, só para ficar no Rio de Janeiro, os 10 piores municípios no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que é um índice, né, que acaba sendo referência para muita política pública, de 1990, praticamente se repete em 2010, ou seja, passou 20 anos, os mesmos municípios continuam com baixo IDH. E um dos fatores, né, que compõe o IDH é a educação. Veja que mesmo com a criação do Fundeb em 2006, não foi ainda suficiente, os índices de 2020 ainda vão vir, né, para diminuir essa desigualdade que ocorre entre os municípios. Né? Então, o fim do Fundeb, né, aceleraria esse processo, aumentaria, com certeza, né, essa desigualdade. Né? O fato é que, sem política de superação da desigualdade, a gente vai continuar a conviver com gerações inteiras, né, fadadas ao subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento esse marcado pelo local de moradia e ingresso na rede de educação. Isso não é nada razoável, todo mundo é brasileiro, todo mundo merece uma educação, né, de qualidade. E essa educação de qualidade, ela não pode ser, né, ter como referência o local de moradia da pessoa. Por isso, é função da União, né, do Estado, sobretudo da União, de fazer uma integração melhor, de equalizar melhor esses recursos. E no caso dos estados, os estados também equalizar esses recursos. Né? Isso para a gente é crucial. Além do Fundeb, Gustavo, quais você vê como iniciativas fundamentais para melhorar a qualidade do ensino básico e médio no Brasil? Há alguma outra forma de se ampliar o financiamento para os anos iniciais do processo de formação dos estudantes do país? O Fundeb ele nasceu com a promessa de um fundo que fosse utilizado para aportar novos recursos para a educação, ao que já era necessariamente, ao que necessariamente teria que ser investido. Né? Uma interpretação muito comum é que o Fundeb é dinheiro novo, mas de fato ele só tem ele tem mais um caráter de redistributivo do que dinheiro novo. Como é falado, né, como está na lógica do fundo, a União, que seria esse dinheiro novo, só aporta 10% do valor total do fundo, que é um valor até relativamente baixo, né, para a capacidade da União de investimento em educação. Hoje é a principal fonte de recursos da educação básica. O fato é que o Fundeb ele se consolidou como essa fonte de recursos. Sem dúvida nenhuma, a melhora da educação básica depende de mais recursos, que seriam canalizados para a melhoria da estrutura da escola, por exemplo, alimentação adequada de alunos, a estrutura dos próprios alunos, né, que fora da escola precisam de estrutura também, né, a valorização docente, inclusive com a ampliação dos concursos públicos e a melhora do plano de carreira. Tudo isso, né, melhora a educação no ensino básico, né, tende a melhorar a educação no ensino básico. A carreira docente, de fato, ela precisa ser atrativa, né, para evitar esse entra e sai da carreira docente, que é muito comum. As pessoas, né, acabam entrando na carreira docente, por exemplo, como professor de matemática, né, se forma em engenharia e sai das redes, né, municipal, estadual, porque o valor, a distância, e isso aí não envolve exatamente a aptidão, nem o desejo de continuar dando aula, né, isso, é que a distância é muito grande. E se você continua mantendo uma distância muito grande, a tendência é que isso, né, permaneça. Isso tem tudo a ver com a qualidade. A qualidade, portanto, ela é marcada pelos recursos. Né? Claro, é óbvio que nós estamos falando de uns recursos que são bem gastos. Né? Mas o que se vê hoje é que, com toda a tentativa de controlar, com todas as vinculações impostas ao Fundeb, nas prefeituras o que mais se vê é o dinheiro do Fundeb pagando algo que não tem a ver com a educação. Então é muito comum que as prefeituras, né, coloquem os seus apadrinhados políticos na Secretaria de Educação para exatamente utilizar o dinheiro do Fundeb para esses gastos. Isso é muito comum. Então, o maior controle, esse controle sobre o dinheiro do Fundeb, para que de fato chegue na ponta, chegue na escola, chegue para o professor que está dando aula, isso é fundamental. A gente vê muita secretaria inchada de estrutura, né, e o professor continua pauperizado com salários baixíssimos. E isso, de fato, afeta a qualidade do ensino. Né? Para os anos iniciais, isso ainda é mais grave porque nós temos uma tradição do Brasil de não oferecimento dos anos iniciais na escola pública. Isso é muito recente.
E como a rede, ela não foi, a rede de 30, 40 anos atrás, não tinha educação infantil, não tinha os anos iniciais, isso foi obra, sobretudo, pós-Constituição de 88, pós-LDB. Então, se a gente for pegar no marco histórico, isso é muito recente. Isso coloca a gente um desafio de investimento. Não é só um desafio de manutenção e de melhorar, é desafio de criar a escola nova, criar creche, criar educação infantil, criar estrutura, né, prédio novo, tudo novo, ampliar as que tem, né, e para isso precisa de muito mais recursos. Então, talvez para manter a educação no ensino fundamental, ensino médio, ensino fundamental, primeiro e segundo segmento, você precisa de um tanto de recursos. Para fortalecer a educação nos anos iniciais, muito mais recursos. E se a gente tiver como referência a qualidade do ensino, aí é muito mais recurso ainda. A grande questão, Gustavo, é que os ataques do governo de Jair Bolsonaro se ampliam na educação. Tivemos a nomeação de uma série de figuras bizarras para o Conselho Nacional de Educação, responsável por assessorar a formulação da Política Nacional de Educação junto ao MEC. Dentre os 11 indicados, há uma série de pessoas ligadas à ala ideológica do governo, como Tiago Tondinelli, aluno de Olavo de Carvalho e ex-chefe do gabinete do ex-ministro Ricardo Vélez Rodrigues, e o também olavista Gabriel Giantasio, doutor em História e pesquisador de diversidade ideológica nas universidades. Além disso, temos um dono de uma universidade privada e um ministro do Superior Tribunal Militar. As secretarias estaduais e municipais de educação sequer foram ouvidas na formulação do conselho. Como é que o CEP viu essa nova composição do CNE, Gustavo? Esse governo Bolsonaro, ele não gosta da democracia, né? Ele não respeita a democracia. O Conselho Nacional de Educação nasceu para ser um órgão da democracia, de participação da sociedade civil. Que precisa ter a diversidade, e a amplitude, a representatividade que ajudem, né, na condução da política nacional de educação, que dê um certo norte para a política nacional de educação. E isso não ocorre. A própria postura do Conselho Nacional de Educação, né, nessa nova versão de Jair Bolsonaro, nos deixou um tanto quanto preocupados, porque eles caminhavam, né, majoritariamente para o não fechamento das escolas, né, atendendo aos interesses do Jair Bolsonaro, né, para a validação do ensino remoto. E o CEP fez um documento quando o Conselho Nacional de Educação abriu um prazo muito curto até, né, um período de consulta. Nós entregamos um documento apontando o nosso posicionamento, que basicamente dizia que a gente era a favor da vida, né, e que era a favor da qualidade da educação pública. E, portanto, a gente não aceitaria a validação desse ensino remoto, apesar do esforço dos profissionais da educação, que era dado com muita dificuldade, passava longe da qualidade exigida e garantida com a aula presencial. Então, é de lamentar que o governo, né, tenha acabado com muitos conselhos, e os que mantém, ele mantém totalmente linkados com a sua política. Por causa da educação, é a tentativa de acabar com a educação pública, que para o governo Bolsonaro é o grande inimigo, um dos inimigos a serem combatidos. Não é à toa, né, que o ex-ministro, né, que fugitivo, está nos Estados Unidos, que falou que as universidades, verdadeiros absurdos, eram espaços de circulação de drogas, que havia baderna, enfim. Então, esse tipo de gente que agora está na educação, né? Eu nem vou me referir aos outros ministros, o ministro que apresentou um montão de documento falso em forma de currículo, enfim, sem comentários. O fato é que a educação também resistiu, também, né? Não é só coisa negativa nesse governo. A educação é um polo importante de resistência ao governo. E o governo, que achava que poderia dobrar os educadores, vem
tendo derrotas, sobretudo no que diz respeito à educação. Não é pouca coisa o movimento que foi feito em 2019 e também não é pouca coisa o movimento que foi feito agora para o Fundeb, o que demonstra que um polo muito ativo de resistência, de oposição e que tem repercussão para além da bolha da esquerda é a educação, é um movimento de educação e a gente tem que ficar atento a isso. Não bastasse tudo isso, Gustavo, nós já estamos no 4º ministro da Educação no governo de Jair Bolsonaro. Depois das polêmicas e dos vexames de Ricardo Vélez Rodrigues, Abraham Weintraub e Carlos Alberto Decotelli, foi nomeado o pastor da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro, que tem como credencial a defesa da violência física para educar as crianças. É um desastre, Gustavo. A tentativa de controlar a educação pública no Brasil, do ponto de vista econômico e do ponto de vista ideológico, é muito grande o governo Bolsonaro. Do ponto de vista dos recursos da educação, saiu na imprensa que o governo Bolsonaro negociou, né, o FNDE para o Centrão, como forma de barganhar os seus interesses no Congresso Nacional e apoiar e aprovar, né, toda essa política antipovo que ele quer aprovar no Congresso Nacional com apoio agora do Centrão. Ao mesmo tempo, ele amarra essa política colocando quadros, né, que, longe, né, de representar o que a gente acha que é importante para a educação pública, que são quadros, né, que tenha como referência, experiência, figuras como Paulo Freire, como Florestan Fernandes. Pelo contrário, né, apresentam quadros que vão rezar na cartilha do olavismo, vão rezar na cartilha, né, da perseguição dos educadores, na política do escola sem partido, é o que eles propõem para a educação. Como eu falei, eu acho que o caminho agora é o caminho da resistência, né? E de fato, esse novo ministro da Educação não terá vida fácil também, né? Há resistência nas universidades, há resistência nas escolas técnicas, né, nos institutos federais e também na educação básica. Os sindicatos, né, a comunidade escolar como um todo vai resistir a essa tentativa de avanço, de acabar com o futuro das pessoas, porque o resultado final é esse, é desmantelar a escola pública, né, de desmantelar a universidade pública e impedir que as pessoas, né, tenham uma cidadania mais completa. Você vê alguma possibilidade de nós revertermos esse cenário ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, Gustavo? O que é preciso ser feito para que haja uma valorização efetiva da educação no nosso país? Na minha opinião, a saída para derrotar as políticas do governo Bolsonaro e a quem ele representa é uma saída organizativa, de convencimento da população brasileira, não só dos educadores, mas sobretudo, né, dos pais, dos alunos, daquelas pessoas que precisam da educação e veem a educação como forma, né, a educação pública como forma de ascensão social, de melhores condições de trabalho, de uma vida melhor, de convencer essas pessoas de que, né, esse governo ele trabalha, né, para não melhorar a vida delas, né? Trabalha para gerar mais desigualdade e garantir os interesses dos mais ricos. Esse convencimento é um convencimento cotidiano, não tem fórmula mágica, isso ocorre localmente de maneira diferente e vai ter resultados locais diferentes também, né, de maneira diferente nos vários locais. A escola, e o governo Bolsonaro detectou isso bem, é fundamental para isso. É fundamental, né, e eu acho que a saúde pública se soma a essa situação. Por quê? Porque as pessoas, de fato, veem a escola como um espaço, uma espécie de abrigo do Estado. A escola está em tudo quanto é lugar. Não há aparelho do Estado que esteja mais enraizado na vida das pessoas que na escola. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, existem comunidades que não têm nenhum aparelho de Estado, e tem 4 escolas, entre elas creches, né, escolas de primeiro e segundo segmento. Ou seja, é o único aparelho do Estado que entra naquela região. E serve de tudo, inclusive para lazer, né? Enfim, então, a educação ela é fundamental porque a palavra do educador, ele amedronta o governo Bolsonaro porque ele consegue desmistificar muito do que é construído através das fake news,
né? Por isso que o governo precisa desmoralizar a educação pública e dizer que, como eu falei, que na universidade as pessoas, os universitários, em vez de estudar, ficam utilizando drogas, tem plantação de maconha ou algo do tipo. Isso é necessário, porque do jeito que os educadores têm o respaldo da sociedade pela construção cotidiana de afeto, de amizade, de trabalho, dificilmente o governo Bolsonaro ele se mantém enganando as pessoas, né? Então, para isso, ele precisa acabar com o funcionalismo público, porque o concursado público ele não está à mercê dos interesses, né, do governante de plantão, né? Então, é fundamental, então, nesse momento, né, garantir, nesse momento de batalhas, que a gente também não garanta mais concursos públicos, que a gente garanta mais recursos públicos para a educação. Tudo isso é que vai fazer a população, inclusive, ver na gente, nós educadores, a condição, né, de alavancar essa oposição contra o governo Bolsonaro. Mudando de assunto, Gustavo, com a curva de infecções da pandemia de Covid-19 no Rio de Janeiro em queda, os governos, tanto estadual como municipal, começam a falar no retorno das aulas presenciais. O prefeito Marcelo Crivella autorizou a retomada dos trabalhos em sala de aula na rede particular a partir do dia 2 de agosto. E na rede pública, já há uma previsão de retorno? Vocês do CEP têm dialogado a respeito disso? O CEP, nesse momento, ele é contrário, né, ao retorno das escolas. Porque, né, as entidades, né, que têm legitimidade científica indicam, vou dar o exemplo da Fiocruz, indicam que o retorno agora é prematuro e coloca em risco toda a comunidade escolar. E a gente, vamos dizer assim, é tributário da opinião da ciência. Para a gente isso é fundamental, né? Dos cientistas, né? Que acabam falando por essas entidades, né? Enfim, o governo ele declarou, né, que a rede particular pode voltar na primeira semana de agosto, e numa entrevista recente, ele disse que isso seria um balão de ensaio para o retorno da escola pública. Primeiro, assim, estranho que os estudantes das escolas privadas sejam um balão de ensaio, na medida que ele avalia que se o índice de contágio aumentar, a gente retorna, né? Eu acho muito ruim tratar os estudantes das escolas privadas dessa forma. Nós estamos preocupados porque muitos estudantes, muitos professores das escolas privadas também são professores da escola pública. Então, quando a gente fala que vai ter o retorno da escola privada, muitos membros da categoria da educação pública estão nesse grupo de pessoas que vão ter que retornar, né? Portanto, a gente acha que, né, nesse momento é prematuro retomar. O CEP tem dialogado com a prefeitura em relação a isso, tem conversado com as entidades representativas dos cientistas, tem feito reunião com a Fiocruz, tem feito reunião com o Conselho Municipal de Saúde, sempre colocando a sua posição de que não basta o governo também definir uma série de critérios de retorno. Isso envolve questões sanitárias, de transportes, também o governo não aponta como vai resolver esse problema. Então é muito comum o governo falar, olha, nós vamos diminuir o número de gente em sala, nós vamos ter essa medida por causa do refeitório, nós vamos passar álcool gel, nós vamos melhorar a higiene. Com que recursos? A escola pública fica com pires na mão. Sem um aporte de recursos, os diretores também não conseguem garantir isso. Então a gente está muito preocupado também como esse debate está se fazendo na sociedade, muito na teoria e pouco na prática. As escolas da rede pública têm condições de garantir as medidas de segurança que fazem parte daquelas tais regras de ouro para a Covid-19, Gustavo? É possível se manter o isolamento entre os alunos, por exemplo? Bem, na nossa opinião, não tem como garantir o isolamento social entre os alunos. Quando se trata dos alunos menores, então, da educação infantil, isso é impossível. Isso é impossível, inclusive, se houvesse aporte de fato de recursos, entendeu? Porque é da vida dos alunos menores, com 4, 5 anos,
né, serem difícil de controlar a utilização de máscara, por exemplo, inclusive se discute até se é recomendável a utilização de máscara. É difícil, né, mesmo sendo recomendável que eles utilizem, que eles não se abracem, que eles não se beijem, que eles não troquem, né, quando pequenininhos, chupetas, enfim, né. É importante dizer que as escolas, por fruto disso, tem problemas, às vezes, de piolho, essas coisas que é fruto quando a criança é muito pequenininha. O que demonstra que a relação entre elas é muito próxima ao ponto de a gente achar que a gente vai garantir o isolamento. Quando se trata dos maiores, esse isolamento ele poderia ocorrer se as escolas tivessem estrutura patal, né? Se as escolas tivessem um número de alunos adequado ao tamanho da sala. E quando você vê, na verdade, a superlotação. A regra é a superlotação. Então, para garantir o isolamento, tem que se melhorar a estrutura da escola, né? Talvez ampliar o número de turmas, sobretudo, né? Então, tem muita escola vazia no estado, por exemplo, tem muita escola vazia, turno inteiro sem aula. Então, a gente pode, né, contratar profissionais, se for o caso, pagar hora extra, para que esses profissionais assumam essas turmas e diminuam as turmas ao meio. É possível fazer isso? Mas a gente não consegue ainda resolver o problema do transporte, por exemplo, né, e do aluno, e da estrutura para manter aquele aluno na escola. Por falar em alunos, como eles estão recebendo essa possibilidade do retorno das aulas presenciais, Gustavo? Há uma apreensão entre os estudantes? Como vocês do CEP têm recebido esse retorno dos alunos? Nós estamos discutindo com os pais, né, muitos pais nesse contato diário com os professores, nas aulas online, eles acabam falando que os que não têm necessidade de mandar os alunos, ou que tem alguma forma de manter os alunos em casa, eles não vão mandar. O que é uma coisa também que tem que se considerar, porque você vai criar uma disparidade dos que mandam e os que não mandam, né? E isso pode gerar problema mais à frente. Então também não faz sentido abrir a escola para um grupo pequeno ir para a escola, um grupo grande não ir, e depois ter que retomar toda a matéria porque o grupo menor teve a aula, mas o grupo maior não teve. Então eu acho que isso tem que ser bem pensado e, sobretudo, tem uma preocupação ainda que não se fala, é que, por exemplo, no caso do governo do Estado, a Secretaria de Educação do Estado, que manda somente na sua rede, mas é uma referência para todas as redes, ela tem que comandar um retorno igual. O que está acontecendo hoje é que cada município está decidindo voltar pelos seus próprios interesses, por pressão da comunidade. E se a gente tiver um direcionamento, né, único, facilita. Porque também não faz sentido o estudante do município A começar a voltar à escola, isso contar com o ano letivo, e ao final de tudo ele perceber que ele vai ficar mais 2 meses lá na frente parado. Sabe por quê? Porque o Estado não teve aula e está com um calendário diferenciado. Imagina, um aluno no 9º ano, ele termina o ano na prefeitura, por exemplo, de Mesquita, que é um exemplo concreto, que quer voltar agora em julho, mas o Estado não tem aula, portanto, ele vai terminar o ano e vai ficar parado da mesma forma. Isso não faz sentido nenhum. Então, falta também um equilíbrio, né? um raciocínio conjunto de como vai ser esse retorno. Agora, como anda o trabalho do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação nessa pandemia, Gustavo? Vocês têm realizado assembleias virtuais? Os profissionais têm trabalhado das suas casas? Nesse período, né, de pandemia, o CEP vem tentando se adequar, é óbvio, com as limitações. A gente está discutindo a possibilidade de fazer uma assembleia virtual. O tamanho do sindicato nos preocupa muito, né? Um sindicato muito grande. Nossas assembleias, elas são algumas delas são enormes, né? As assembleias, por exemplo, que definem greve e que definem o início da greve, o final da greve, durante a greve, são assembleias de 2, 3 mil pessoas. Pensar numa assembleia virtual com esse tamanho, né, é algo que é um desafio também para a gente. Mas isso não faz o sindicato ficar imóvel, né? Pelo contrário, a gente está tentando se utilizar dos meios possíveis para garantir a interlocução com a categoria, fazendo reuniões,
por escola, a gente avançou num processo da TVCEP, que é uma tentativa de formação online da categoria. Estamos atendendo a categoria porque nesse período muito problema está surgindo, muita prefeitura está querendo não pagar salário, muita exploração, porque o profissional de educação ele continuou trabalhando. Alguns falam que trabalham até mais, porque tem que preparar a aula, e a gente vem acompanhando esse processo. Então, os exageros, né, de algumas direções nessa cobrança online, a falta de sensibilidade quando o professor não consegue acessar a plataforma porque não tem internet, enfim, tudo isso a gente vem acompanhando, né, os profissionais da educação, mas, sobretudo, a gente também faz... né, não pede só para o sindicato está fechado, obviamente, a gente defende, né, ainda o isolamento social como uma principal medida de combate à pandemia. Isso vale também para os funcionários do sindicato, vale também para os diretores do sindicato. As reuniões com as audiências, com as secretarias, com a Assembleia Legislativa, com a Comissão de Educação da LERJ, foram todas feitas online, e o CEP vem intervindo nesse sentido. Qual é o principal problema, Gustavo, que vocês do CEP identificaram na gestão dessa crise de saúde pelos governantes da educação? O que os governos federal, estadual e municipal deixaram de fazer de importante nesse período? O fato é que a crise ela acabou desnudando um problema que é a falta de investimento em meios tecnológicos parte das prefeituras do estado e do governo federal, né? É muito tímido, né? E não basta essas inaugurações fake do prefeito ir na escola, fazer a inauguração daquele laboratório de informática e depois não dá estrutura, não dá manutenção, não contratar o professor adequado para ter a aula, não garantir o ar-condicionado, que depois o ar-condicionado quebra e em seguida quebram os equipamentos. O que eu estou dizendo é que nós temos que avançar muito ainda, né? E se a gente tiver a perspectiva, como os vários cientistas vêm trabalhando a ideia de que pandemias serão mais frequentes do que a gente imagina, a gente não pode ser pego mais de surpresa. Mas essa pandemia acabou levando, né, desnudando que o ensino, né, que é oferecido de informática, a utilização de meios tecnológicos, está muito aquém do necessário para garantir, né, uma educação, né, que pudesse substituir ou pelo menos, né, em alguma medida diminuir o impacto, né, da impossibilidade do ensino presencial, né? Então, o que aconteceu foi que a Secretaria de Educação do Estado, a Secretaria Municipal de Educação, passaram a criar decretos que eram impraticáveis a rigor, né? Como se fazer um convênio com o Google, fazer um convênio com qualquer outra empresa de tecnologia, significasse que os profissionais de educação, os estudantes, poderiam ter acesso, né? Então, uma total falta de perspectiva da realidade dos estudantes no estado do Rio de Janeiro, né? E a gente que é do sindicato, que conhece as escolas, sabe das dificuldades estruturais, sabia desde o início quão longe estava, né, a garantia, né, do ensino com mínimo de qualidade através do ensino remoto oferecido pelas prefeituras municipais que tinham condição de oferecer, né? Tem isso, né? A gente sabe muito bem que as escolas não têm Wi-Fi, a grande maioria das escolas. Não tem Wi-Fi potente para garantir para os alunos ter uma aula online, por exemplo, na escola, né? Não tem Wi-Fi. Então, isso, né, é um problema enorme. A gestão, portanto, ela passou muito por decisões que tinham muito objetivo de chegar na televisão e falar que, olha, apesar da pandemia, as aulas vão continuar, mas na verdade se provou, e depois foi até atestado por diversas pesquisas posteriores, que isso é de fato impossível, que o ano ficou comprometido. A gente não pode, né, falar de outra forma, não é a nossa vontade, mas essa acaba sendo uma realidade, né?
Por outro lado, a gente também tem que, nós estamos falando de forma genérica, dizer que houve, né, posicionamentos diferenciados se comparar, por exemplo, o Rio de Janeiro. Enquanto o governo do estado logo entrou em recesso, suspendeu as aulas, o município chegou a forçar a barra das escolas abertas, a gente teve que entrar na justiça. O governo Bolsonaro boicotou o combate ao Covid o tempo todo e, se dependesse da vontade dele, ele abria as escolas. Dava um decreto para abrir as escolas, sem máscara, sem nada. Então, ficou a desejar, está ficando a desejar, além dessa questão, né, de pouca estrutura para garantir, né, um ensino remoto, mínimo de condição para ensino remoto, também ficou totalmente, né, a gente sente a falta também de compromisso, né, desses governantes com a vida dos estudantes e dos profissionais quando eles hoje caminham para querer abrir a escola a qualquer custo, né, sob a pressão do empresariado e assim por diante. Então a gente vê com muita preocupação, né, então, no fundamental, a gente acha que o momento agora é de garantir que só abra as escolas quando houver a garantia de que, né, não haja possibilidade de contágio em massa, ou que a pandemia esteja controlada, ou uma vacina tenha sido produzida. Né? Esse é o ponto. E é isso que a gente espera dos governos, né, tanto na esfera municipal, estadual, né, e federal. Agora, Gustavo, como é que o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação viu a marcação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, para o início do ano que vem, em janeiro? Você acha que os alunos terão a mesma possibilidade de estudar, as mesmas condições para fazer as provas do exame? O CEP vê com muita preocupação o Enem marcado para o início do ano. Foi um equívoco marcar essa data na medida que você ainda não tem um prognóstico de quando as aulas presenciais vão ser iniciadas. Além do mais, há uma grande confusão de calendários ocorrendo. Então, você tem municípios que estão começando, municípios que ainda não começaram, rede privada começando, rede municipal que ainda não começou. E é óbvio que quem iniciar esse processo na frente vai ter um reflexo, né, na prova em janeiro, vai sair melhor na prova de janeiro. A tendência é essa. Considerar também que já há um prejuízo dos estudantes das escolas públicas. A grande maioria não conseguiu acessar o ensino remoto oferecido pelas prefeituras, para prefeitura e estado, para os que apresentaram alguma solução. Boa parte não apresentaram solução nenhuma. Enquanto que algumas escolas privadas mantiveram as suas aulas, com dificuldades, mas com mais condição de atender os estudantes. Portanto, fazer o Enem em janeiro significa que as pessoas, né, os estudantes, vão ter a bagagem só do ano de 2020, que é um ano praticamente nulo para boa parte, dos estudantes. Para outros, nem tanto. Né? Tem uma preocupação ainda que se soma nesse processo, é que não há uma integração entre os estudantes das diversas redes, o que para a gente também é um problema adicional. Na nossa opinião, a grande questão é que o governo Bolsonaro quer voltar ao retorno, quer voltar a uma certa normalidade, porque não tem política para combater a Covid-19. E aí, uma das estratégias é forçar o Enem, porque ao forçar o Enem e definir o Enem em janeiro, obriga as escolas a voltarem, e voltando às escolas, a tendência é voltar a essa certa normalidade que o governo Bolsonaro quer impor à sociedade, uma normalidade de maneira irresponsável. Então é disso que se trata. O adiantamento da prova do Enem não é pedagogicamente acertado, porém atende aos interesses do governo Bolsonaro, que quer que a economia volte a crescer, os empresários voltem a lucrar, independentemente do resultado catastrófico que pode ter com a abertura das escolas. Gustavo Miranda, eu quero novamente te agradecer por estar conosco aqui no Faixa Livre, parabenizar o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação pelo grande trabalho que vem fazendo nesse período de pandemia do novo coronavírus, desejar a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Agradeço mais uma vez a oportunidade, o CEP está sempre à disposição de debater no programa Faixa Livre,
né, essa trincheira da defesa do serviço público da imprensa, hoje tão marcada pelos interesses empresariais. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.